Bom dia, pessoas. Aula do 9º ano, Livros Miseráveis, é a primeira aula do Livros Miseráveis. Para quem ainda não viu, na verdade é a segunda aula, né? A primeira aula foi uma aula introdutória, né? Mas essa é a primeira aula que a gente vai falar diretamente sobre a história do livro, né? Bom, passei uma tarefa para vocês. Esse livro que eu mostrei é da editora FTD. Quem estiver lendo da moderna, quem estiver lendo da seguinte, não tem problema, tá? A história mesmo vai variar só a forma como foi adaptado. Então, eu já li o da moderna. Engraçado que tem alguns detalhes que no da moderna tem e no da FTD não tem. E outros detalhes que tem, outro não tem no 1, vamos dizer assim. Né? Mas a história se mantém a mesma, tá certo? A minha filha, particularmente, prefere a versão da seguinte. Só que a versão da editora seguinte, ela é muito extensa, a linguagem é muito difícil. Então, por isso eu optei por essas adaptações que são com uma linguagem mais tranquila, né? Você já tem tanta carga de leitura, estudo, que não compensa a gente pegar uma leitura com uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de entender, porque a nossa intenção aqui é a gente conhecer o clássico, né? Que é o clássico da literatura, Os Miseráveis, e poder usufruir dessa leitura que é muito gostosa, dessa história que é muito interessante, tá certo? Então, a nossa intenção é que vocês fiquem aqui sofrendo com essa leitura, é isso que eu quero dizer. É que vocês tenham prazer nessa leitura e compreendam com facilidade, sem muitos problemas, tá certo? Bom, então... Dani, é bom essa adaptação por causa que tem alguns livros que a linguagem é meio do passado, assim. Aí tem umas palavras que a gente tem que pegar o dicionário, procurar, porque a gente não entende muito bem o sentido. Eu gostei muito dessa adaptação aqui, eu não tive nenhuma dificuldade para ler. Exatamente, a intenção é essa. Que bom que você está me dando aí o feedback de que realmente isso aconteceu, porque quando eu escolhi essa versão, e no ano passado a do Valci Carrasco, eu dei prioridade a essa leitura fácil, né? Essa linguagem mais acessível, mais atual, para se tornar algo prazeroso. Realmente, tem versões que a linguagem é muito difícil, é para um leitor mais avançado. Né? A gente está aqui no 9º ano no nível intermediário, um leitor intermediário. E tem versões que foram feitas para um leitor mais avançado. Então, não é o nosso caso, nós estamos ainda no intermediário, certo? Bom, eu vou apresentar para vocês a tela, porque tem uma leitura na tarefa, certo? E aí eu vou fazer a apresentação da tela. Vamos lá. Tiveram dificuldade para fazer a tarefa? Apareceu aí para vocês? Apareceu. Apareceu? Ótimo. Bom, a tarefa de casa foi para fazer a leitura dos capítulos 1 ao 4, certo? Quem tem o livro já começou a ler, mas quem não tinha o livro conseguiria também fazer a tarefa, por conta que eu dei essa leitura, que é uma introdução, né, dos primeiros capítulos do livro, certo? A gente tem algum voluntário para ler aí para nós? Eu. Vai lá, manda ver. Antônio Carlos Viana é um dos escritores que adaptaram em um único livro um clássico da literatura, escrito em 5 volumes, por Victor Hugo em 1862. A história se passa na França do século XIX, entre duas grandes batalhas, a Batalha de Waterloo, 1815, e os motins de junho de 1832. Conta a vida de Jean Valjean, um prisioneiro que ficou 19 anos fazendo trabalhos forçados nas galés. As galés estavam entre as principais embarcações de guerra europeias, até o desenvolvimento da navegação, a partir do século XVI. Elas possuíam velas que, apesar de serem muito rudimentares, auxiliavam em sua movimentação. Mas para que ganhassem os mares, era necessário recorrer à força de cerca de 250 homens. Valjean era um desses homens. Ele recebeu a pena de 5 anos por roubar um pão para sua irmã e seus 7 sobrinhos, que passavam fome, e mais 14 por inúmeras tentativas de fuga. Pode continuar?
Pode, meu bem. Ao ser libertado, Valjean é marginalizado por todos que encontra por ser um ex-presidiário. Sendo expulso de todas as estalagens, somente o benevolente senhor Bem-vindo, o bispo de Digne, resolveu lhe dar abrigo. Em vez de se mostrar grato, Jean Valjean rouba os talheres de prata do bispo e foge durante a noite. Logo é preso e levado pelos policiais à presença de Bem-vindo. O bispo salva-o, alegando que a prata foi um presente. E lhe mais dois Ele dá, né? Faltou aí. lhe dá mais 2 castiçais, repreendendo-o por ter saído com tanta pressa, esquecendo-se de levá-los. Após essa demonstração de bondade, o bispo o lembra da promessa de usar a prata para tornar-se um homem honesto, promessa que Valjean não havia feito antes de seu furto. Com isso, o senhor Bem-vindo mudou seu destino. Isso, obrigada. Quem foi que leu aí para nós? Júlia, Oi, Júlia, obrigada. de A nada. sua voz, a voz da Laura e a voz da, acho que é Amanda, são vozes bem parecidas. Eu nunca consigo identificar quem está falando. Já me chamaram de Laura, confundiram. Pois é, a sua voz Acontece frequentemente. são muito parecidas as vozes de vocês. Na sala eu não confundo, não, mas pelo computador é mais complicado. Obrigada. Bom, nada. então, o texto fala, então, faz a introdução falando qual é o contexto histórico, né, em que a história se passa, e ele diz que é numa época entre duas guerras, né, a Batalha de Waterloo e a Guerra deixa eu ver aqui, essa é menos famosa para mim, Motins de Junho de 1832. Então, é na França, né? Então, essa história se passa na França, aí em meio, eu falei para vocês que foi depois da Revolução Francesa, né? Aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, enfim, né? Esses ideais aí da Revolução Francesa. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi por que Jean Valjean foi preso e condenado? Quem vai responder para nós? Pode ser eu? Pode. Eu é quem? Porque foi em flagrante na tentativa de roubar o pão e depois foi condenado a trabalhar no vialeiro. Isso, vamos lá. É a Natália, né? Obrigada, Natália. Pois é, então no livro, ele é mais detalhista, então a gente já vai entrando na história do livro. O livro fala que o Jean Valjean ficou órfão muito cedo, né? E que, por conta disso, ele precisou cuidar da irmã, enfim, a irmã cuidou dele, né? Ele ficou órfão cedo, e aí a irmã cuidou dele. E aí a irmã se casou, teve filhos, né? E ficou viúva. E ela ficou viúva muito cedo. Aqui diz, vamos lá, dizer a idade que ela... O filho mais novo dela tinha 1 ano quando ela ficou viúva. Pois é, diz que parece que antes dos 20 e poucos anos, cadê? Eu quero achar aqui, porque o livro fala que antes de... Aqui, o filho mais velho tinha 8 anos e a mais nova tinha 1. Então, ele foi viver com essa irmã para ajudar essa irmã a criar os filhos, né? Porque tinha ficado viúva com esses montes de menininho, né? 7 filhos. E aí o mais novinho tinha 1 aninho, o mais velho tinha 8. Quer dizer, era tudo criancinha, né? Recebi uma mensagem aqui que hoje é aniversário do Arnaldo. Manda mensagem para ele. E aí, o que acontece? Então, ele teve que trabalhar meio que como o pai dessas crianças para sustentar esse monte de menino, mais a irmã e mais ele, né? Pensa, quantas pessoas. E aí, ele desde muito novo trabalhou, enfim, duro, mas teve uma época que teve um inverno muito rigoroso, e aí ele não conseguiu arranjar emprego. O livro fala que ele fazia todo tipo de trabalho, ele não escolhia trabalho, não tinha preguiça, né? Ele escolhia todo tipo de trabalho, ele fazia todo tipo de trabalho, não escolhia serviço,
Mas houve uma época que ele ficou sem emprego. Ele não tinha emprego, era um inverno muito rigoroso, estava muito frio. E aí ele se viu numa situação muito difícil, porque era a irmã, ele e mais 7 crianças passando fome. O livro é bem claro e fala que eles estavam em situação de fome. E ele não conseguia ver os sobrinhos sofrendo, passando fome. Né? E é bem claro aqui que o que cortava o coração dele é ver as crianças passando necessidade, não ter o que comer. Né? E aí foi quando ele, num ato, né, desesperado, o que ele fez? Ele foi até a padaria, né, onde faziam os pães lá, e ele quebrou uma vidraça, né, deu um soco na vidraça, até cortou o braço, enfim, machucou, para roubar esse pão para levar para casa. Só que ele nem conseguiu chegar em casa, né, porque o padeiro, né, chegou e correu atrás dele e conseguiu correr, enfim, e pegou ele, e alcançou ele. E aí ele jogou o pão fora, mas o braço dele, como estava machucado, então denunciou o crime, né? E aí ele foi condenado por arrombamento, roubo com arrombamento. E aí a pena dele seriam 5 anos, né, aí nas galés. Eu não sei se vocês entenderam. Vocês viram o filme Ben-Hur? Alguém viu? Nunca vi. Ben-Hur já. Eu já, o começo, que é muito grande. Ele é enorme, ele é enorme. O Ben-Hur, ele tem 3 horas. versões, né? O Ben-Hur, ele tem uma versão bem antiga, que foi a versão que eu vi, né? E uma versão mais recente. A versão recente eu não vi. Mas a versão antiga mostra porque o Ben-Hur, ele foi um forçado das galés, mas numa outra época, né? Eu vi. Eu lembro e aí, tinha um comandante lá que batia o tambor, quem viu sabe. E aí eles tinham que remar no ritmo daquele tambor, certo? E aí essas galés eram barcos enormes movidos a remo. E aí esses escravos, né? O escravo, na época do Ben-Hur, ele era escravo. Na época do Jean Valjean, ele era um detento, né? Ele era um presidiário. Isso, por isso que fala forçado, porque eram trabalhos forçados. Por quê? Porque estava pagando uma pena, né? O Ben-Hur era escravo, era diferente, tá? E aí ele foi condenado. E aí, só que ele não se conformava, né? Então ele tentou fugir várias vezes, né? Diz que ele tentou fugir 4 vezes. Pois é, ele tentou fugir um montão de vezes, a gente dá até contar aqui. Aí fala que no final falta um pouquinho, né, para ele conseguir a liberdade. Fala que no final do 4º ano de prisão, quer dizer, eram 5 anos. E no final do 4º, ele resolveu fugir. E aí, Tá, realmente, esse caso foi sonseiro, ele podia ter esperado só um pouquinho, mas não. Pois é, a gente fala, né, podia ter esperado, mas pensa, você ficar, roubou um pão para comer. Eu sei que é difícil, eu sei que roubo é roubo, eu não estou aqui defendendo a pessoa roubar, seja qual motivo for. Mas eu sempre penso assim, poxa, ele estava roubando o pão. Ele não roubou dinheiro, ele não, né? Não agrediu ninguém, ele queria comer. Podia ter dado pelo menos um ato de misericórdia para ele. Tipo, fazer uns trabalhos voluntários, entendeu? Igual os milionários que roubam muito e falam assim, faz um trabalho voluntário, dá tudo certo. Pois é, mas ele era o quê? Pobre, né? E pobre não tem muita misericórdia, a justiça não tem muita misericórdia de pobre, não. Dos ricos, né? Daqueles que roubam crime de colarinho branco e tal, tem as tal das delações premiadas, enfim, as tais delações premiadas, e aí as coisas vão se acertando. Mas para quem é pobre, não tem nada, não tem ninguém por ele, né? Realmente fica difícil. E aí isso é uma realidade que não muda muito, não, tá? Por isso que a gente falou que é um clássico. Então, são fatos mais ou menos atuais. Então, o que acontece no cotidiano ainda, né? Tem muita gente que está presa porque roubou aí, de repente, alguma coisa para comer, e pessoas que roubaram milhões do governo, enfim, né? Então, e não só sobre isso, né? Porque tem gente que ela se acha melhor só por fazer tal coisa ou ter tal coisa. Aí eles falam, tipo, mas eu tenho isso, você que tá errado, você vai fazer isso. Desse jeito. Então, a lei não se aplica a isso porque tem muito poder.
Exatamente, Aline, se aplica porque tem muito poder, muita influência e muito dinheiro, né? E aí o dinheiro compra muitas vezes a sua liberdade. Mas, enfim, então ele várias vezes tentou fugir. Ele fugiu no final do 4º ano, aí ele teve mais 3 anos de acréscimo na pena. Aí no 6º ano ele tentou de novo, e aí resistiu à prisão e foi punido com mais 5 anos. Nossa. Isso está somando, tá, gente? São os preso 19 anos. Exatamente. Eram os 5 que ele tinha, depois mais 3, depois mais 5. E aí, no 10º ano, ele tentou mais uma vez, aí ganhou mais 3 anos. Quer dizer, Eu acho que ele tentou fugir foi porque tava revoltado, né? Porque, nossa, eu só roubei um pão. Eu vou não sei o quê. Só que, tipo, ele não pensava que depois ele podia ser capturado. Porque ele não era um bandido que sabia ser fugitivo da polícia. Então, seria difícil pra ele. Exatamente. Ele era bem humilde também, né? Ele era trabalhador, ele trabalhava, né? Só que ele roubou. Daniela, e assim, eles prenderam ele sem saber o real motivo por que ele tava fazendo aquilo. Porque ele não tava fazendo aquilo por ele, mas pelos sobrinhos dele. Pois é, mas Mas porque... será que ele não pediu em vez de roubar? Pois é, será que ele não verdade. Talvez vergonha, não pediu? sei. Né? Porque se ele chegou Eu a teria roubar, vergonha alguém de que roubar. trabalhava, pensa, alguém que trabalhava, costumava trabalhar normalmente, né? Tinha os empregos que trabalhava aqui, trabalhava ali, mas lembra, ele não estudou, tá? Ele não teve como estudar, né? Então ele não podia fazer trabalhos muito que rendessem muito dinheiro, ele fazia trabalhos que rendiam menos dinheiro. E, gente, alimentar 7 crianças é muito menino. Alimentar, vestir também, né? Porque fala alimentar que é o básico, né? Mas e vestir? Essas 7 crianças que crescem e o pé... Ainda mais no inverno, que tem que usar muito agasalho. Pois é, complicado, né? Mas, enfim. E, no final das contas, ele tentou fugir mais uma vez, e aí ganhou mais 3 anos. Sei que no final das contas foram 19 anos que ele ficou como forçado. 14 anos só de fugir, só por tentar fugir, credo. Exatamente. E aí, quer dizer, ia sair em 1 ano, ficou mais, quer dizer, 4, ficou mais 10, 15 anos na prisão, né? Porque ele fugiu com 4 anos, então ele faltava só mais 1 ano, ele ficou mais 15 anos na prisão. Enfim, a situação tensa do João Valjean, muito difícil. Bom, então, com essa conversa, a gente já chegou no capítulo 2 e nós já respondemos a segunda questão, certo? Eu vou voltar lá, porque pergunta há quantos anos foi condenado Jean Valjean. Então, ele foi condenado a 19 anos, depois de inúmeras tentativas. Não, primeiro ele foi, né? A gente falou, primeiro ele foi condenado a 5. Só que aí, depois de inúmeras tentativas de fuga, ele teve que cumprir 19 anos, tá certo? Que foi a nossa conversa. Tá certo. Depois pergunta onde acontece a história assim que Jean Valjean é libertado. Quem vai falar para nós sobre esse Eu posso falar? pedacinho? Pode. Fala, Ana. Após ser liberado, Jean entrou a pé na pequena cidade de Digne, com destino a Pontarlier. Isso. Então, a próxima fase da história vai se passar na cidade de Digne, certo? Isso aí. E aí ele estava de passagem, na verdade. Ele não ia ficar ali, né? Ele estava indo para Pontarlier. Bom, o que acontece nessa primeira parte da história? Ana, se você quiser continuar, você pode, tá? Vou ver se tá certo, então. Depois de ser liberado, as pessoas de Digne acompanharam aquela chegada com preocupação, pois ele estava muito mal vestido e carregava consigo uma mochila de soldado. Isso. O que aconteceu com Jean Valjean? Quando ele chegou, não sei se vocês leram, quem leu o livro, né? Viu, aqui fala no início do capítulo 2, mais ou menos a idade dele, tá? Entre 46 e 48 anos, tá certo? Só pra gente entender aí o contexto do personagem, né? E aí, as pessoas quando chegavam na cidade, nessa época, elas tinham que ir à prefeitura se apresentar, certo?
Então, ele chegou na entrada da cidade e ele foi cumprir o que era o correto. Ir até a prefeitura e apresentar os documentos de identificação, porque todo mundo, as cidades eram, essa cidade parece que era bem pequena, né? Então, todo mundo se conhecia. Então, ele tinha que chegar na cidade, apresentar os documentos e para poder entrar na cidade. E foi o que ele fez. Ele entrou na cidade, vou ver até aqui, aqui, na página 37, fala, do livro da FTD, que ele se dirigiu ao prédio da prefeitura. Aí fala que ele demorou cerca de 15 minutos, aqui não fala dos documentos, mas mais na frente fala que ele apresentou Fala que era o passaporte de ex-presidiário. Isso, exatamente. E esse passaporte, que ele fala passaporte amarelo, era o documento de identificação, como se fosse a carteira de identidade dele, né? Sei lá. Era um documento que identificava ele. E nesse documento dizia que ele tinha sido um ex-presidiário, né? Um forçado das galés. E aí... Falava que ele era muito perigoso. Por quê? Por que ele parecia ser muito perigoso? Porque ele cumpriu porque ele estava muito... E também porque ele estava muito mal vestido e as pessoas, elas iam pela impressão, né? Claro, e ele parecia ser muito forte e então as pessoas estranharam, né? Sim, olha quanto tempo ele passou preso. Ele falou pro bispo lá que ele passou esses anos todos dormindo num pedaço de madeira, entende? Então, a vida dele foi muito sofrida. Imagina, com a cidade que ele tinha, entre 46 e 48 anos, imagina a aparência dele. Uma aparência de sofrimento. Sim, ele estava com a cara de dor, acabado. Né? De dor, isso, de muito sofrimento. Então, assim, a cara de quem sofre não é bonita, né, gente? É uma cara, um aspecto, um semblante que não é bonito, né? De dor, isso. E aí, enfim. Então, quando ele chegou na prefeitura, a notícia já começou a correr, né? Porque é rápido, cidade pequena, eu fiquei até imaginando. Estava ali na prefeitura, ele ficou 15 minutos lá. Em 15 minutos dava tempo de um monte de gente ficar sabendo, e foi o que aconteceu. Quando ele chegou... eu já estou respondendo as perguntas, gente. A gente vai respondendo, depois a gente volta um pouquinho. Bom, e aí, quando ele foi chegar nessa primeira estalagem, ele foi pedir, né, o abrigo e tudo. Só que ele não conseguiu, porque a notícia chegou... Primeiro, o homem recebeu ele bem e tudo, antes de saber da notícia. Quando chegou o bilhete dizendo quem que ele era, de onde que ele estava vindo, o homem expulsou ele na hora. Mas o próprio dono do estabelecimento já estranhou ele, mandou o bilhete para a prefeitura para ir ela falar para ele o que ele realmente era. E aí ele simplesmente expulsou o Jean do lugar. Exato. E aí, você imagina, aqui diz que a cidade fica perto da montanha, e diz que as noites, no caso aqui, as noites de outubro, foi a época, muito frias, muito frias. E ele fala muito, né? Ele fala muito, eu tô com muito frio, com muita fome. Fala que ele andou 4 dias até chegar nessa cidade. Eles estavam andando há 4 dias já. Diz que os pés dele estavam feridos de tanto caminhar. Então, assim, ele estava numa situação de muita dificuldade, né? Mas mesmo assim... E ainda foi humilhado por outras pessoas, que nem faziam ideia do que ele já tinha passado. Pois é, exatamente. Mas as pessoas tinham medo justamente por isso, porque como ele foi condenado a 19 anos, e não dá para contar a história, né? Porque você já está numa condição ali difícil. Vai tentar contar a história? Não, né? A pessoa já faz ideia. Nossa, o que esse homem fez para ele ser condenado a 19 anos? É muito tempo. Deve ter matado alguém várias vezes, matado várias pessoas. Enfim, as pessoas imaginam, né? Ninguém imaginar que ele cumpriu 19 anos porque ele roubou um pão. Porque, na verdade, não foi. Eu posso... Estou olhando aqui o chat, alguém está falando. Pode falar. E também, pensa assim, você receberia um ex-presidiário na sua casa? Porque a gente tá lendo história, é fácil julgar as pessoas também, né? Porque verdade. ninguém sabia a história dele e vai querer um assassino. Você recebia ele em casa e matar a sua família. A gente sabe no livro que ele não machucava as pessoas, ele roubava para sobreviver, ele roubou um pão. Então ele não seria capaz disso.
Mas as pessoas lá, elas não sabiam. Vai que ele era um assassino perigoso que ia machucar as pessoas lá. Não tinha como saber. Exato. Então, tem os dois lados. Toda história tem dois lados, né? Então, realmente, as pessoas tinham medo também, né? E aí julgavam pela aparência e pelo tanto de tempo que ele foi Condenado. né? E aí, o João Pedro falou aqui que pesquisou sobre Israel, as penas altas eram muito incentivadas nesse período, porque para se ter mais remadores para poder trabalhar aí nos barcos de guerra, tá certo? Obrigada, João Pedro, pela informação. Nossa, então, coitado de quem tinha pena perpétua. Pensa, pena perpétua, vida inteira sem chance de sair. Pois é. Enfim, e aí eu já respondi mais algumas questões, vamos ver aqui até onde a gente respondeu. Daniela, a tela tá preta do que você tá compartilhando. Ah, agora voltou. Voltou? Tá. Então, o que acontece nessa primeira parte da história? Bom, então, Jean Valjean entra na... Jean Valjean, é difícil falar esse nome, né? Jean Valjean. Ele entra na cidade, se apresenta os documentos, e aí ele vai em duas estalagens, ele não consegue ser recebido, ele não é recebido, nem na primeira, nem na segunda. É até recebido, mas depois é expulso de lá, né? Por quê? Porque as pessoas ficam sabendo de onde que ele está vindo e quem ele é, né? E aí ele tenta se esconder do frio na casa do cachorro, e até o cachorro expulsa ele da casa. Gente, é uma situação muito, muito humilhante, assim, muito, muito degradante mesmo, da dignidade do ser humano. Pensa, nem na casa. Nossa, deixa a pessoa assim, meu Deus, porque ela vai deitar pra tentar se esquentar e o cachorro, que é um animal, não quer ficar perto dele. Exatamente. Tipo, você pensa, meu Deus do céu, que decepção. Na cadeia não receberam ele passou pela cadeia e falou, o carcereiro falou, cadeia não é albergue, não. Né? Se você quiser ficar aqui, faça alguma coisa de errado que vamos te aceitar com o maior prazer. Exatamente. Então, vocês acham que o Vitor Hugo, no caso, que é o autor, vocês acham que ele colocou isso à toa no livro? Claro que não. Ele colocou essa gradação de situações para mostrar o quanto ele estava sem dignidade, né? O quanto alguém que é condenado sai da cadeia, quanto é difícil, quanto é complicada a vida de quem... Porque ele pagou a pena dele, né? Ele pagou, então ele tinha direito ao quê? A uma reinserção na sociedade. E até hoje se fala sobre isso, discute muito sobre isso, a ressocialização dos presos, certo? Enfim. E aí, o que acontece? Ele não conseguiu nem ir para a cadeia, nem foi acolhido na cadeia, nem na casa do cachorro. Quer dizer, então, assim, e ele fala, quando ele fala com o Monsenhor Bem-vindo, ele fala, eu fui tratado pior do que cachorro. Quer dizer, fazendo referência a que eu até nem na casa do cachorro ele pôde ficar. Enfim. E aí, ele seguiu o caminho e ele cansou, né, ele ficou muito indignado, assim, ele já estava no limite dele, além do limite, na verdade, né? E aí ele cansou, e aí ele viu uma igreja, meio que fez um sinal, assim, de como se estivesse praguejando, né, contra Deus, revoltado, né, por causa da condição dele, e ele falando o tempo todo, eu posso pagar, eu tenho dinheiro, quer dizer, ele recebeu alguma coisa... Mas ninguém aceitava ele, né, por conta do histórico dele. Mesmo ele tendo dinheiro, falando que ia pagar pelo que ele comia, pela estadia dele, ninguém aceitava ele. Exatamente. Passou por uma casa de família também, lembram? Passou por uma casa de família, também parou em frente à janela, viu a família lá dentro, uma mulher amamentando uma criança, um homem com outro filho, e aí também o homem expulsou ele com arma, falou que pediu abrigo, o homem falou que daria abrigo a uma pessoa de bem, mas ele começou a desconfiar, ele falou, já sei quem você é o tal Jean Valjean que entrou na cidade, sai daqui, expulsou ele também. Então, olha só, por quantos nãos ele passou. Não, isso porque ele pediu um copo de água, ele falou, é melhor eu te dar um copo de chumbo. Isso, tipo,
Ou isso aperta, tipo, pesa. É, Falar que vai dar um copo de chumbo pra pessoa é uma falta de humanidade. pois é. Mas aí lembra, né? Tem o outro lado. O homem é Daniela, família, com os filhos dentro de casa. Será que você receberia também na sua casa? Né? Vamos olhar Daniela, essa Oi? Não precisa receber, mas pelo menos não precisa tratar a pessoa daquele jeito, sabe? Sei lá, acho que não tem necessidade. Pois é. Mas enfim, Daniela, né? As pessoas são movidas pelo medo. Quem tá falando comigo? a Maria Luísa, isso Maria significa que naquela época as pessoas não acreditavam em segunda chance, porque igual a pessoa, ele foi preso, que no caso dele, assim, eu acho que ele não cometeu nenhum crime, porque ele roubou o pão para saciar a fome das crianças. Não foi nem no caso para ele, né? Então as pessoas não acreditavam em segunda chance e tinham um grande preconceito com ex-presidiários. Sim, com certeza. E naquela época era por muito medo também, e hoje em dia também, né? Ainda há, assim, muito preconceito com pessoas que passaram por essa situação, né? De serem presas e depois tentar voltar à vida, até tentar conseguir um emprego, enfim. É complicado, porque tem vários casos de E pessoas que muitas das saíram. vezes eles voltam a roubar porque não tem oportunidade de trabalho, eles não são insercidos no mercado de trabalho. Aí fala que eles gostam de roubar, porque sempre voltam pra cadeia, mas não tem como, eles não são insercidos no trabalho. Pois é, tem os dois lados, sempre. A gente está com o microfone aberto aí e tá. Tá, obrigada. Então, tem isso também, a questão da ressocialização, né, da reinserção na sociedade desse preso. Tem pessoas que vão voltar a cometer crimes por querer? Tem, um monte. Mas tem gente que vai querer sair da prisão, que vai querer viver uma outra vida e vai ter muita dificuldade, né? Por isso também é importante a gente pensar muito. Que vai querer recomeçar, né, Daniela? Porque, tipo, por exemplo, dentro tem alguns presídios que eles já fazem, tipo, começa a trabalhar e tal. Aí quando eles saem pra ter alguma coisa, né? Porque, tipo, você vai olhar na ficha da pessoa, ela já foi presa por isso. Você vai confiar nela? Não. Então, tipo, eles tentam já colocar para algumas empresas, pra eles às vezes saírem de lá já contratados. Porque senão eles vão voltar pro mundo do crime, porque eles não têm outra opção. Uhum. E o ideal seria mudar. Daniela, O ideal, só um segundo, seria mudar esse sistema prisional para que essa seleção desses presos que têm condições de serem ressocializados, que essa triagem fosse feita já durante o tempo que ele está cumprindo pena. Entendeu? Como você falou, Luiz, que eles pudessem ver aqueles que têm possibilidade de ressocializar trabalhando, porque dali ele já pode ser encaminhado para uma empresa. Olha, esse preso aqui, a gente atesta que ele quer mudar de vida mesmo, com psicólogos, com psiquiatras. Existem vários meios de você entender se a pessoa tem essa chance de ser ressocializada ou não. Se ela tem outras situações que impedem ela de tem gente que tá na cadeia e fala assim, não, quando eu sair eu vou roubar de novo. Tem muita gente que fala. Sim, que roubam por gosto, aí também complica, né? Pois é, não é nem uma nem duas vezes que a gente vê casos de pessoas que roubam, que estupram, que matam as pessoas e não estão arrependidas. Falam, não, eu não me arrependo. Elas não se arrependem e fazem volta de novo. Essas pessoas... Não Exato, que por isso que tipo, precisaria ter psicólogos e psiquiatras para ter uma avaliação, assim. Exatamente. Porque daí eles seriam um laudo específico que eles dariam, falando assim, não, essa pessoa passou por tantos psicólogos, tantos psiquiatras, ela está, sim, capaz e apta para voltar a se reinserir na sociedade. Isso, exatamente. E outras que não teriam condições. Então, elas teria que ter um lugar para elas, depois que elas cumprissem a pena, um lugar que elas fossem tratadas, né? Mas continuassem ali num regime fechado. Porque a gente que não pode ser posta na rua de novo, porque ela não tem recuperação. Porque Daniela, eu acho que né? Na cadeia, na prisão, na delegacia, tinha que ter um cargo que alguém tinha que ficar com a missão, tipo assim, tal preso vai sair semana que vem. Aí essa pessoa procurava o emprego para quando esse preso sair, já fosse direto para esse emprego. Igual, por exemplo,
o preso talvez ele não ache emprego, fica passando por muita dificuldade. Obviamente, ele vai roubar de novo, né? Então não adianta nada ele passar igual, tipo, 5 anos, 7 na prisão, sendo que quando ele sair, ele não levou exatamente o que era para ele ter pensado. É o que ele, assim, saísse e não fazer aquilo de novo. Então ele vai fazer aquilo de novo por ter passado necessidade, fome, enfim, várias outras coisas. E por, Verdade, com certeza. Diga, alguém quer falar? tipo assim, também quando você entra pra é o mesmo jeito, tipo, com garota de programa, quando você entra pra essa vida, você já começa a fazer dívidas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa presa tipo, por exemplo, tem pessoas que trabalham com tráfico internacional de drogas, essas coisas, normalmente eles pegam essas pessoas, que são as mulas, que passam necessidade, precisam de dinheiro, muito dinheiro e fácil, e não tem esse dinheiro. Daí, tipo, essas pessoas acabam ficando em dívida com esses traficantes. E daí, eles falam assim, não, você tá me devendo um favor, você tá me devendo isso, tá me devendo aquilo. E isso nunca, tipo assim, esse favor nunca, tipo, para. Aí, todo assim, não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E daí, a pessoa vai começando a virar uma bola de neve e ela só vai aumentando. Só vai aumentando. Porque daí, quando a pessoa, às vezes, quando ela pensa, vê o que ela fez e ela quer sair, ela não consegue. Porque entrar é fácil, o problema é sair. E quando às vezes você quer sair, você só sai morto. Que isso também tem muito a ver com o histórico da pessoa. Às vezes ela passou por muita coisa, ela meio que fica, sei lá, propícia a fazer aquilo, porque ela fala, se isso aconteceu comigo, eu também vou fazer isso e isso. Ela, sei lá, ela quer mostrar pra alguém ou pra alguma coisa que ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Que ela é capaz. Acho que tem a ver muito com o histórico, tanto familiar quanto com qualquer outra coisa. Sim, tem todos esses lados, né? Essa é uma situação, é uma questão muito complexa. Não é só uma coisa, é tudo isso que vocês estão falando faz muito sentido. Por quê? Porque cada situação é uma situação, né? Agora, a situação do João Valjean foi essa. Então, ele precisou roubar para comer, no caso, para alimentar as crianças. Bom, ok. E aí ele foi expulso lá até da casa do cachorro e ele parou de frente à igreja, tinha um banco de pedra e ele decidiu que ia deitar. Ele, na verdade, se sentou ali, se deitou porque ele já não aguentava, estava esgotado, ele não aguentava mais andar. Então ele se jogou ali. E aí saiu uma mulher, né, da igreja e foi falar com ele, que ele não devia, né? Nossa, você vai ficar aí, o que você está fazendo ali? Ele falou, eu vou dormir aqui, né? Aí a moça falou, não, você devia bater naquela porta ali, né? Que era a porta da casa do bispo de Digne, né? Que é o Monsenhor Bem-vindo, que é nossas questões F e G, né? Que quem recebe o Jean Valjean é o Miriel, né? O bispo Miriel, ou Monsenhor Bem-vindo, ou bispo de Digne, ele é chamado dessas 3 formas, né? E ele recebe Jean Valjean e ele nem pergunta nada, né? E ele só aceita. Exatamente. Independente da situação, ele só aceita. E ainda trata muito bem ele. Ele dá comida, dá cama e trata ele como um senhor. Ele fica, meu Deus, como você me aceita? Eu sou um ex-presidiário. Você ouviu essa parte que eu falei? Um ex-presidiário. Tipo, ele fica meio que tipo assim, tá ouvindo o que eu tô falando? Ele fica perplexo, né? Ele fica assim, perplexo, chocado. Tipo assim, você tá escutando? Ó, eu sou presidiário, eu passei 19 anos dentro da cadeia. Exatamente. Ele falou, não ligo, senta aí, vamos comer, já vai ser preparado um quarto para você dormir, né? E aí o Monsenhor Bem-vindo recebe ele, e aí a irmã do Monsenhor, né, o bispo de Digne, e a outra mulher que estavam na casa, que certamente era uma funcionária, né, uma empregada que ficava com eles, as 2 mulheres ficaram com medo. Elas já tinham por volta de 60 anos, né, já eram idosas, ele também já era idoso. Então, assim, pensa, 3 idosos recebendo um ex-presidiário em casa. Pensa, né? Mas ele falou, não tenho medo, não. Vamos sentar, vamos comer uma sopa quentinha, enquanto isso, né, vai ficar pronta a cama e você vai dormir aqui. E amanhã de manhã tem um leite tirado da vaca para você e tal, enfim. Aí deu na mão dele o castiçal de prata,
né? E o bispo, ele costumava fazer as refeições, esses talheres, ele costumava usar esses talheres de prata para as refeições dele. E aí foi posta à mesa, comeram e tudo, e aí a funcionária, né? Eu esqueci o nome dela, vou olhar aqui. É a Magloire. Já tinha posto a mesa, né? Enfim, e aí eles comeram e ele deu o castiçal de prata na mão dele para ele ir para o quarto, né? Porque nessa época, né, luz elétrica passava longe, né? Então era a vela mesmo. Aí ele foi deitar, né? Dormiu um pouco, mas no meio da madrugada ele já tinha acordado, né? Mal não estava acostumado a dormir uma noite de sono No tranquilo. conforto, né? Exatamente. Numa cama, falou que. Primeiro ele apagou, né? Desmaiou, que fala que ele nem sentiu a maciez e a limpeza, né, dos lençóis, que ele deitou e desmaiou, né? Apagou a vela e desmaiou nos lençóis. Quando deu 2 da manhã, ele acordou, né? Tava sem sono já, que é preso, você imagina o quanto que ele dormia, né? Quase nada, com certeza. E aí era uma rotina certamente muito pesada de trabalho. Então, e ele começou a vir uns pensamentos na cabeça dele, ele começou a pensar nos talheres, e aí ele sentiu vontade de roubar os talheres de prata, né? E aí ele foi... Porque ele pensou que daria Sim, dinheiro. Claro, ele estava pensando nisso, né? Ele tinha que dar um jeito de... Enfim, como se fosse um... Na verdade, quando ele saiu, é como se ele fosse um bicho assustado, um animal assustado, né? 19 anos preso, sem ter convívio social, porque você está com um monte de gente na cadeia, mas você não tem convívio social, você está aqui, vamos bater um papo, não sei o que e tal. Não é isso, você está lá preso, você está trabalhando, você está obrigado lá, você não quer ficar lá, mas você tem que ficar. Enfim, devia ser maltratado, com certeza, açoitado, ainda mais que ele tentou fugir várias vezes. Humilhado. Ele certamente não era uma pessoa bem quista lá onde ele estava preso, certo? Porque ele tentou fugir, era rebelde, né? Tentou fugir várias vezes, ele não era com certeza bem tratado. Enfim. E aí, ele acabou roubando esses talheres de prata e fugiu. Só que ele foi preso na rua e foi pego na rua pelos os guardas, né, da cidade. E aí levaram ele na casa do bispo de novo, na porta do bispo, e falaram: olha, nós trouxemos aqui esse homem, porque nós encontramos e tal, ele com essas peças. Aí ele falou assim: não, ele não roubou nada, não, você não precisa ficar preocupado. Inclusive, ele esqueceu de levar esses 2 castiçais aqui, né? Ele não roubou nada, Ele não. começou a defender Jean Valjean. Ele começou a falar: nossa, você saiu muito rápido, você esqueceu os 2 candelabros aqui. Isso, exatamente. Então, o Monsenhor deu uma segunda chance para ele, né? E falou para ele: olha, fez ele prometer, né, que ele não que ele iria usar aqueles objetos, que seria, no caso, o dinheiro que eles iam render, né? Que usasse aquele dinheiro que estava ali nas mãos dele, né? Que eram objetos, mas iam virar dinheiro. Para ele, O bispo falou que comprou a alma dele pro bem, não mais pro mal. E era para ele mudar de vida. Exatamente. E aí ele disse isso para ele: nunca se esqueça de que o Senhor me prometeu usar esse dinheiro para se transformar num homem honesto, certo? E aí falou para ele que a sua alma é a sua alma que eu estou comprando, né? É a sua alma que nesse instante resgato dos pensamentos maus e do espírito de perdição e entrego a Deus. Então é como se ele tivesse feito uma oração ali, né? Tivesse dado uma segunda chance pro Jean, né? Isso, exatamente. E ele recebeu essa segunda chance. E foi essa atitude do Monsenhor que mudou o destino de Jean Valjean. Ô, Daniela. Oi, fala. Eu não sei se essa é uma pergunta tola, mas só que eu fico com uma dúvida, que quando qual que é o nome? O Jean Valjean, ele pegou os talheres e saiu, e foi embora. E depois ele voltou com os policiais. Aí os policiais falou pro bispo, né,
Monsenhor, e ele fez uma pergunta assim, Monsenhor, por quê? Eu não entendi essa parte. É porque ele achou que ele fosse só um padre. Porque, na verdade, ele perguntou assim, de quem é essa casa? Aqui é um albergue, é um lugar onde recebe as pessoas, né? Aí ele falou assim, assim que ele chegou, falou com o bispo, ele falou assim, não, eu sou padre e eu moro aqui. Por quê? Porque o bispo, ser bispo, é um alto cargo da Igreja Católica, né? Era uma pessoa muito importante. O bispo da cidade era alguém muito importante, inclusive com muita influência política, né? Ainda mais naquela época. Ele era o líder religioso da cidade. Isso, e aí, mas ele falou assim, não, eu sou um padre que mora aqui. Então, quando ele falou Monsenhor, aí ele falou, nossa, eu achei que você fosse só um padre, quer dizer, ele entendeu o quanto aquele homem que recebeu ele era uma pessoa influente, importante na cidade, entendeu? Ele era um bispo, ele era alguém muito, 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 numa posição social elevada, entendeu? Era um religioso de posição social elevada. E aí, entendeu? Por isso. Pessoas, então, respondi todas as perguntas e eu preciso encerrar a aula para vocês irem e eu também ir, tá bom? Beijos para vocês. Tá bom. Beijo. Boa Dani. semana, eu vou passar Beijo, Dani. Boa semana, Dani. Tchau, tchau. Continuem Beijo. bem, tá? Mas até o capítulo 10. Até. Beijo.